Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos continuar a nossa jornada, que já está chegando ao fim. Estamos hoje no 32º dia desses 40 dias que estamos separando para aprender mais a andar juntos. Estamos falando nesse tempo sobre servir uns aos outros e hoje o tema é usando nossos talentos para abençoar uns aos outros. E eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura do texto que está em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Existe uma ligação entre quem você é e a vontade de Deus. Você sabe qual é a sua forma? Bom, nós servimos uns aos outros quando colocamos em prática ou quando usamos tudo que Deus nos dá para isso. Mas muitas vezes nós limitamos a nossa visão para compreender tudo que Ele nos dá. Achamos que receber de Deus dons, por exemplo, significa dizer que Deus nos dá alguns dons espirituais apenas. É claro que Deus está disponibilizando para o corpo de Cristo dons espirituais, dons sobrenaturais, dons que vão além da nossa competência natural para que possamos pôr em prática, para usarmos para o reino de Deus e abençoarmos uns aos outros. Mas Deus não nos dá somente dons espirituais, Deus também nos dá outros dons. E aqui dons, temos que lembrar que dom é um presente. E Deus nos dá muitos presentes. Deus nos dá presentes materiais, mas Deus também nos dá presentes que estão conosco desde que nascemos. Por exemplo, nossa forma de ser, por exemplo, talentos natos que muitos de nós já nascem com eles, ou alguns talentos que adquirimos também ao longo da nossa caminhada. Sabe? As nossas diferenças, quem somos, é como um vitral da qual a luz do sol bate e reflete várias cores. É como se Deus fosse essa luz do sol e ao bater em nós, em todos nós, refletisse a presença dele de várias maneiras. Assim Deus nos fez únicos, especiais, exatamente pela nossa singularidade. E juntos compomos, essa grande cor, esse grande brilho de cores que pode se expressar no mundo. Por isso é muito importante nós entendermos qual é o talento, quais são as habilidades, os dons que Deus tem compartilhado conosco, a fim de que possamos brilhar na nossa cor. Você sabia que cada pessoa, cada cristão, tem cerca de 500 a 700 habilidades diferentes que podem ser usadas para a glória de Deus, no reino dele? Que muitas vezes nós focamos apenas naqueles dons espirituais ou em talentos e habilidades que desenvolvemos ou vemos serem desenvolvidas na igreja. Mas existem muitas outras que muitas vezes até desconhecemos. Por isso eu quero te convidar a descobrir qual é a sua forma. Sim, qual é a sua forma? A forma aqui é apenas um acróstico para nos ajudar a investigar quais são os talentos, habilidades, dons que o Senhor tem compartilhado conosco e que muitas vezes não percebemos. Vamos tentar? Conhecendo a nossa forma, nós podemos perceber um pouquinho esse desenho artístico de Deus em nós. F, de formação espiritual. É verdade que Deus compartilha conosco seus dons espirituais, os dons sobrenaturais, aqueles que vão além da capacidade física e humana, aquele que é dado diretamente por Deus, habilidades específicas dadas por Deus para a sua obra. Você pode confirmar esses dons espirituais que estão disponíveis para nós em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, dentre outros. Opção do coração. Geralmente aquilo que nos atrai, aquilo que nos chama a atenção,
aquilo que temos o prazer de fazer ou de nos envolver, aquela habilidade, aquela coisa que nos convida, né, intimamente a participar, aquilo que o nosso coração se inclina a fazer. Isso reflete um pouquinho do que Deus já colocou em nós. Você pode conferir essas inclinações do coração em Provérbios 4, 23 e Mateus 12, 34. R. Recursos pessoais. São aqueles talentos naturais que Deus nos dá. Muitos de nós já nasceram com talentos e alguns desses muitos sequer descobrem esses talentos. É importante que a gente procure conhecer quais são os talentos naturais, as habilidades naturais com as quais nós já nascemos, Deus já nos deu desde o nosso nascimento. Você pode conferir isso em Êxodo 31, 3 e 4. M. Seu modo de ser. Sim, a sua personalidade. A sua personalidade, o seu jeito de ser é muito importante para Deus. Imagina duas pessoas, por exemplo, que têm habilidades e têm uma missão de evangelizar, tenha o dom de evangelizar. Você sabe que aquele que tem uma personalidade introvertida fará esse ministério, executará esse ministério de forma diferente daquele que é extrovertido. E cada um tem a sua luz a brilhar nesse ministério. Então é muito importante a sua personalidade, o seu modo de ser, para que essa personalidade possa contribuir com o reino de Deus. A. Áreas de experiência. É claro, é óbvio que a nossa experiência vivida aqui, vivida na terra até o dia de hoje, ela vai colaborar e muito para aquilo que Deus tem a fazer, para servirmos uns aos outros e para cumprirmos o propósito de Deus. Existem 5 áreas de experiência que devemos nos atentar. A experiência educacional, que aprendemos as coisas que aprendemos e fomos ensinados. A experiência vocacional, que é aquele do nosso chamado, da nossa inclinação para a vida. A experiência espiritual, o que adquirimos na nossa convivência com Deus e com o corpo de Cristo. A experiência ministerial, em como já servimos a Deus através de habilidades e dons anteriormente adquiridos. E através também de experiências árduas, aquelas experiências difíceis, marcantes, que nos possibilitaram crescer e amadurecer em Deus. Ou seja, a nossa forma composta desse acróstico que nos revela, que nos aponta para uma habilidade ou para várias habilidades. Aqui vai essa dica para que você possa investigar melhor as habilidades, talentos, dons que Deus já tem colocado em suas mãos. É muito importante que a gente coloque essas habilidades, esses dons, esses talentos a serviço do Senhor. Que tal você começar a descobrir a sua forma hoje mesmo? Bom, para pensar, existe uma ligação entre quem você é e a vontade de Deus. E o texto para memorizar de hoje está em Hebreus capítulo 10, versículo 24, que diz: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Que Deus te abençoe.